todos e todas. Engraçado que eu falei todos, primeiro porque me chamaram a atenção primeiro os homens, embora tenha muito mais mulheres na plateia, porque eu acho que eu estava esperando chegar aqui e encontrar só mulheres, então é muito gratificante ver que a gente tem vários colegas aqui também. Quero agradecer, né, a presença de todos, quero agradecer pelo convite, especialmente ao Pedro Paulo. O Pedro, todas as vezes que ele me contatou, se fosse por telefone ou pessoalmente, ele sempre falava, você vai abrir, o seu painel vai ser o primeiro, porque, afinal de contas, você foi a primeira comentarista de Fórmula 1. E várias vezes ele falava isso, de primeira. E eu foi um esforço, né, longo transformar esse primeira em alguma coisa de pioneira, porque na minha cabeça estava vindo só a história de ser muito velha, né? Eu falava, puxa vida, ele está me colocando em primeiro porque, afinal de contas, eu abri as portas, mas eu agarrei, né, esse elogio das garras, daquilo que eu estava considerando algo menos... um pouco mais pejorativo, digamos assim, mas não era. Eu tenho muito orgulho, como a Beth falou, eu comecei a comentar Fórmula 1 na Rádio Bandeirantes em 2007, fui participar de uma transmissão como convidada mesmo. Eu sou jornalista há 24 anos, comecei na área esportiva, mas muito cedo a minha carreira acabou derivando para a área corporativa. Hoje, na verdade, o meu ganha-pão é na área corporativa, eu produzo conteúdo para empresas, várias empresas para as quais eu trabalho há muito tempo, mas o esporte sempre ficou como um bichinho que mordeu e deixou ali aquela semente. E eu começo esse evento muito emocionada pela palestra anterior da Neide, da doutora Gabi. Eu sou corredora amadora também, né? Também já fiz 2 maratonas, estou bem distante ainda da Neide, mas vou chegar lá também. E o esporte é alguma coisa de muito transformador na minha vida, né? Quem olha para mim hoje talvez não acredite, mas eu fui uma criança, uma adolescente e uma adulta muito acima do peso, né? Eu sempre estive lutando com a balança e foi o esporte que me trouxe esse equilíbrio de vida. E eu comecei treinando eu amamentei meu filho, né? Fui gordinha até meu filho nascer. Meu filho nasceu, eu amamentei e emagreci como nunca. E aí, depois que ele parou de mamar, eu falei, agora que eu perdi o meu lipoaspirador natural, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a correr. E aí você me perguntava, por que você corre? No começo, era para continuar magra. Depois, era porque aquilo lá me fazia muito bem. E hoje, porque eu não sei viver sem correr, né? Então, o esporte realmente é alguma coisa que ficou. E aí eu tive essa chance de comentar a Fórmula 1, que era a minha origem. Comecei na Folha de São Paulo cobrindo automobilismo. E tive essa chance e estou lá. Desde 2008 fui integrada à equipe. Hoje a gente faz a transmissão pelas rádios Band News FM, Bradesco Esportes FM. Estou muito feliz de estar aqui participando. E até lembrando um pouco da palestra inicial aí do Dr. Leonardo também, das mulheres na gestão esportiva, queria citar uma outra executiva, que é alguém muito importante na minha vida também, a doutora Marta Maria Dallari, que hoje é diretora de Relações Institucionais da Agência Brasileira de Controle de Dopagem, né, uma agência que foi criada em função aí dos mega eventos esportivos, que a gente vai falar também agora aqui no nosso painel. Bom, então chega de papo, chega de falar de mim, vou chamar aqui nossas colegas que vão participar com a gente aqui desse primeiro painel. Como a Beth já explicou, né, esse primeiro painel, o nome dele é o mercado do esporte no Brasil e no mundo, e a gente vai falar um pouquinho dos principais aspectos, né, desse negócio, né, do esporte como negócio, pensando, primeiro a gente vai falar um pouco aí em termos de mundo, né, e depois fazer alguns paralelos aqui com o mercado brasileiro. E eu vou começar chamando a Sara Buchwitz, que é Head de Marketing da ESPN, que vai ser uma das pessoas que vai participar aqui, vai trazer muita contribuição, até porque ela tem uma experiência grande em vários mercados. Obrigada. Obrigada, Sara. Queria chamar agora também a doutora Samia Lage, que ela é coordenadora do grupo de preparação mental do Comitê Olímpico Brasileiro. Com certeza a gente vai falar bastante também aí de mega eventos. Obrigada, doutora. E, por fim, como dizem, né, por último, mas não menos importante, vou chamar a Joana Miralha, que é gerente executiva do Instituto Reação, o instituto que tem aí como o nome, né, que a gente ouve mais falar de mídia, o Flávio Canto, né, mas que ela vai explicar um pouquinho para a gente.
Vamos seguir aqui a pautinha de perguntas que a gente tem, mas vamos ficar à vontade, né, para colocar assuntos, para eventualmente trazer alguma coisa que possa aparecer. A orientação que a gente recebeu aqui desde o começo é que é um bate-papo, né? A gente quer o fato de que a gente tem aqui uma pauta para seguir, mais para orientar a gente, mas eu tenho certeza que a gente tem tanto conteúdo aqui para trazer à tona, né, das experiências de vocês, que a gente pode ficar à vontade para introduzir assuntos, para falar de alguma coisa que venha à tona. Então, a gente vai começar falando sobre esse grande mercado esportivo no mundo, né? Estima-se que o esporte seja uma indústria que movimenta mais de 1 trilhão ao redor do mundo em negócios, que vão desde grandes verbas de patrocínio e mídia até as vendas de varejo. E a pergunta que eu começo fazendo para vocês é: como vocês veem o atual estágio dos negócios do esporte pelo mundo? E eu vou começar pela Sara, até para ela poder fazer um pouquinho de paralelo, já que ela vem do mercado de consumo também. Gostaria que ela começasse falando um pouquinho dessa questão do mercado de esporte no mundo. Olá, gente, bom dia. Primeiro, é um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite do Pedro. E quando nós conversamos a primeira vez, falei assim, nossa, né, me sinto lisonjeada pelo convite, né? Tomara que eu agregue. E eu fiquei um pouco até insegura, mas quando eu conversei com o Pedro e a paixão dele, o brilho no olhar que ele tinha do projeto, eu falei, quer saber? Vamos embora, né? Tamo junto, Pedro. Vou te apoiar no que for preciso e eu estou muito feliz de estar aqui. É uma responsabilidade, né, falar depois, principalmente da Neide, da Gabi, mas eu vou tentar fazer o melhor. Falando rapidamente de mim, eu sou Head de Marketing da ESPN. Estou na ESPN há um pouco mais de 8 meses e antes disso eu trabalhei no mercado de consumo. 8 anos na PepsiCo do Brasil, como em marketing, sempre trabalhei em marketing. Depois na Kraft, né, hoje Mondelez. Depois eu fui morar nos Estados Unidos, trabalhei por mais de 2 anos em Nova York, também na PepsiCo. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é alguns paralelos. Pegando a sua pergunta sobre o mercado esportivo mundial. O que eu vejo? Eu vejo que o mercado esportivo ele vem crescendo muito globalmente. Tá? É um mercado em amplo desenvolvimento, em amplo crescimento. Tem uma série, a gente consegue ver uma série de exemplos que provam esse crescimento, né? Eu tenho bastante contato com o pessoal da NBA, da NFL. Em todas as conversas, quando eles falam globalmente, o interesse de crescimento são nos países em desenvolvimento. Isso é muito parecido quando a gente pensa em indústrias de consumo. As indústrias de consumo também hoje focam o seu crescimento, os seus investimentos nos países em desenvolvimento. A NBA e a NFL hoje têm um super interesse em entrar mais no Brasil, na Índia, na China. Por quê? Porque são os mercados hoje, né, os emergentes, onde tem muita gente para abraçar esses novos esportes. Outro exemplo que diz o quanto esse mercado vem crescendo, e eu, que hoje trabalho na indústria de mídia, é, por exemplo, o preço dos direitos de imagem. Por uma alta demanda e concorrência e necessidade do fã do esporte em consumir esse conteúdo, os direitos vêm crescendo e vêm ficando cada vez mais caro. Acho que isso também é um exemplo de desenvolvimento do mercado esportivo. Fazendo um pouco dessas, né, das pesquisas e buscas sobre o mercado, eu falei assim, será que realmente cresce? Né? Eu tenho essa impressão que cresce. Mas eu me deparei com um fato, com um número que me chamou muito a atenção. Eu estou aqui com a lista dos 10 mercados que mais cresceram nesse último mês na Bolsa dos Estados Unidos. O número 1 é internet e online, então não é uma surpresa. O número 2, tecnologia, com crescimento no último mês de 65%. E um terceiro, para minha surpresa e felicidade, é de sports goods. Então, de equipamentos para esporte, o mercado esportivo, em terceiro lugar do crescimento da Bolsa dos Estados Unidos deste mês, com 27% de crescimento. Para uma economia global, que todo mundo entende que está passando por algumas dificuldades, esse é um número muito poderoso. É um mercado em franco crescimento, sim, e desenvolvimento. Comparando com as indústrias que eu vi, então, quando eu olhei bens de consumo, 0,88, então menos de 1% de crescimento. Alimentos, 0,7, também menos de 1%. Então, o que isso diz? Sim, é um mercado grande, mais de 1 trilhão, como você disse, e é um mercado que tem muito para crescer. Depois eu não vou me estender mais, porque a gente vai falar de Brasil, e eu acho que a gente tem muito para aprender aí globalmente, em termos de gestão, em termos de investimentos, em termos de profissionalismo.
desse mercado esportivo. Mas, então, respondendo a sua pergunta, é um mercado crescente, que está se profissionalizando cada vez mais e que não perde nada dos outros mercados como bens de consumo. Tá certo. Ela foi sucinta na resposta dela e é bom que ela seja, porque, como vocês sabem, eu venho da Fórmula 1 e eu costumo medir o tempo em milésimos de segundo. Então, é bom realmente que a gente se atenha aqui ao tempo necessário. Ainda sobre esse assunto, né, pegando um pouco da relação... Doutora, a relação com os atletas de nível internacional. Qual que é a sua visão sobre esse mesmo tema? Como se situa o mercado de esportes no mundo hoje, na sua opinião? Bom dia para vocês. Então, eu sou a Sâmia, sou psicóloga clínica esportiva e o que eu vou trazer aqui para vocês é um pouco da visão da minha área em relação ao mercado do esporte. Eu trabalho há mais de 20 anos com a psicologia esportiva, foi sempre a minha paixão dentro da psicologia. Comecei com as categorias de base da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, trabalhei durante muitos anos, até ser convocada para a seleção adulta pelo Zé Roberto para participar das Olimpíadas de Pequim. E aí eu fui então sempre com mulheres, e aí eu fui para o mundo masculino. Quando a Letícia Pessoa, uma treinadora, me convidou para trabalhar com a dupla Alisson e Emanuel do vôlei de praia. Então, eu tinha muita experiência com as mulheres, sendo mulher, com uma comissão técnica masculina, e aí fui para o inverso, fui trabalhar com atletas homens, com uma treinadora mulher. E depois de lá, hoje o COB percebeu, hoje ele vem percebendo há alguns anos, mas hoje ele concretizou um grupo de preparação mental para trabalhar esse aspecto da preparação global do atleta. Então, hoje a gente tem inúmeros psicólogos atuando com diversos atletas e equipes, e eu sou uma das coordenadoras desse grupo de preparação mental, que a gente espera que não vá só até 2016, mas que a gente consiga fazer um trabalho a longo prazo. Então, como psicóloga, eu percebo, sim, um aumento do interesse e um aumento do mercado em relação ao esporte de maneira geral. E como é que eu vejo isso? Com os grandes eventos que a gente percebe que vão atraindo o público em geral e pela minha experiência. Então, há 20 anos atrás, um pouco mais que eu me formei, não se falava muito de esporte, principalmente na minha área, que era a psicologia. Quando eu falava que eu era psicóloga do esporte, né, Joana? A Joana também. As pessoas me perguntavam se eu ficava lá fazendo atividade física. Eu faço atividade física, sempre fiz, esporte sempre teve na minha vida, mas ninguém entendia um pouco como era esse tipo de trabalho. Então, percebendo um pouco a procura, a importância que hoje se dá, por exemplo, à preparação mental, ao trabalho do psicólogo nesse ambiente esportivo, eu percebo um crescimento muito grande. Que bom, né? Que bom, com certeza. Joana, queria que você falasse um pouquinho, então, né, fizesse uma introdução aí, a seu respeito e também falasse sobre esse tema e como é que você vê esse crescimento, esse mercado de esportes pelo mundo. Legal. Primeiro, eu queria também agradecer. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema do seminário. Eu vi a primeira divulgação no LinkedIn e falei, puxa, que bacana, assim, isso era uma coisa que me vinha na cabeça há algum tempo, né, as questões relacionadas à mulher em cargos de gestão, né. Hoje eu estou gerente executiva do Instituto Reação, então eu sou o primeiro cargo aí remunerado da organização, vamos dizer assim, né, a gente tem 4 diretores que são voluntários, o Flávio Canto é o nosso diretor-presidente, é um deles, e a gente tem 4 conselheiros também, que também são voluntários, são 4 pessoas do mercado financeiro e tal, que vem com uma outra cabeça para ajudar a gente lá na gestão, né? Mas eu sou psicóloga do esporte também, me especializei em psicologia do esporte, depois fui enveredando para a área de gestão, fui estudar depois lá no Instituto de Economia da UFRJ, lá no Rio, para entender melhor como que a gente junta a psicologia do esporte, a parte de gestão e como que a gente aproveita tudo isso no sentido da profissionalização da gestão das organizações sociais, que a gente sabe e não só das ONGs, das chamadas ONGs, mas das federações e confederações também, que a gente sabe que no Brasil isso é uma questão, assim. Então, a gente vem num momento de, enfim,
pelo crescimento, até já entrando no tema, né, pelo próprio crescimento do esporte no Brasil, o Reação se viu numa demanda de investir na parte de gestão, todas as questões organizacionais, de profissionalização da organização e tal. E o que eu venho percebendo é que, com certeza, os grandes eventos trouxeram o investimento e trouxeram muito olhar de fora para o Brasil. E que eu acho que isso a gente vive um momento novo. E aí o que eu acho dentro desse mercado, que é uma questão, é que a gente vê hoje, na verdade, o investimento ele voltado muito mais para o esporte de alto rendimento, ele chama muito mais atenção. Então, a medalha, ela dá mais divulgação, ela dá mais marketing, e a gente vê hoje um investimento muito alto no esporte de rendimento. Também sou membro da Rede Esporte pela Mudança Social, que a Neide contou, sou membro do Conselho da Rede, fui membro fundadora da Rede há 8 anos atrás. E o que a gente vem observando e lutando muito em Brasília para que esse investimento e esse crescimento ele também se espelhe na educação pelo esporte, no desenvolvimento educacional esportivo escolar. Então, como que também a gente aproveita esse momento que é de crescimento do mercado e consegue crescer com o esporte de maneira completa, né, em território nacional, tanto com esse olhar de investimento de fora, que eu acho que vem acontecendo. O Reação é um pouco diferente das outras organizações nesse sentido, eu acho, porque a gente trabalha com esporte de alto rendimento, a gente tem 230 atletas, mais ou menos, que competem. Por sinal, a primeira campeã mundial de judô, que foi a Rafaela Silva, é nossa aluna desde os 8 anos de idade, foi uma emoção no Maracanãzinho, a gente chorando, o Flávio chorando ao vivo no Sport TV, que a Rafaela é uma aluna moradora da Cidade de Deus, começou com a gente com 8 anos no núcleo da Cidade de Deus e se tornou a primeira mulher campeã mundial de judô aqui no Brasil em 2013. Então, ela e a irmã também é da seleção brasileira, a Raquel Silva. Enfim, então a gente tem aí, se Deus quiser, no mínimo 2 atletas já prometidos para 2016. Então a gente trabalha com as duas coisas. A gente traz muita gente da base que se torna um atleta de rendimento, mas, como diz o nosso slogan, formando faixas pretas dentro e fora do tatame. Então, claro que de 1.200 alunos, eu tenho 2 lá na seleção e indo para uma Olimpíada, mas como que a gente faz um processo que valha para os 1.198, né, que aproveitam dessa história. Então, acho que esse mercado está crescendo, mas acho que dentro do Brasil a gente precisa tomar conta um pouco de onde esse investimento está indo para que a gente consiga trazer o crescimento do esporte como um todo no Brasil, né? Exatamente. Esse tema que você abordou aí no final, né, da sua resposta, né, ele já introduz justamente a nossa segunda questão, né, que é justamente a comparação, né, com esse mercado que a gente comentou no começo de 1 trilhão, né, de dólares no mundo inteiro. O Brasil está estimado aí em 5 bilhões de dólares, né? Então, algo em torno aí de 20 bilhões de reais, que é algo muito abaixo, não só do mundo, mas muito abaixo, por exemplo, do mercado americano, que a Sara já citou também no começo da resposta dela, na primeira resposta dela. O mercado americano estima movimentar em torno de 70 bilhões por ano. A gente está falando no Brasil aqui de 20 bilhões de reais, ou seja, 5 bilhões de dólares. Então, justamente, acho que agora a gente poderia comparar um pouquinho, né? A Joana já falou um pouco, perguntar para a Sara agora um pouco em termos aí de mercado brasileiro, né? Como é que se encontra esse mercado nacional e como é que vocês veem, né, essa distância tão grande em termos aí numéricos, né, em termos absolutos, na comparação com o mundo e com o principal mercado, que é o mercado norte-americano? O mercado brasileiro, de novo, a gente tem uma série de fatos que comprovam crescimento, mas ainda falta muito. A minha percepção é que ainda falta muito, a gente tem muita oportunidade e tem alguns fatos, algumas questões que nos mostram as oportunidades, né? É impossível não comparar. Vamos falar um pouco de novo do mercado americano. Eu não quero ser maçante, mas é onde eu vejo o mercado mais desenvolvido em termos de esporte. Esporte para o americano, ele é entretenimento e ele é negócio, ele é business. É um mercado que move, que gera economia e que uma das grandes diferenças é que, além, claro, do profissionalismo e da gestão, lá eles têm o sistema das estações, né? Então, tem os seasons, tem um momento do futebol americano, um momento do beisebol, um momento do hóquei, um momento do futebol, do soccer. Então, o ano inteiro ele tem um calendário ativo tanto para os atletas quanto para os negócios.
E isso faz com que esse dinheiro, que esse business, se mova de uma forma muito rápida e que gere cada vez mais negócio e mais dinheiro, né? O americano, ele já percebeu algo que a gente começou agora a perceber, a questão de que quem concorre para um esporte, a gente está falando, deixando um pouquinho, né, de lado a questão da base, mas falando realmente do mercado de esporte hoje, a maior concorrência de um jogo de futebol é o cinema, é um shopping, é um parque. O que as pessoas procuram, além da paixão, é ter uma diversão e entretenimento. Então, lá, eles já entenderam essa questão de que, quando você quando você busca o esporte, ele é importante, mas ele é só mais um detalhe dentro de todo o circo, dentro de todo o entretenimento e a experiência de consumo que as pessoas buscam. E é a partir dessa experiência, desse ciclo completo de entretenimento, que o dinheiro é gerado. No Brasil, a gente não vê isso, ou vê muito pouco. Novamente, né? A gente tem as arenas que foram construídas, os mega eventos, mas ainda a gestão não é profissionalizada. Existem questões políticas, questões da paixão, né? O brasileiro ainda é muito apaixonado e deixa um pouco de lado essa paixão, a gestão pela paixão. Isso influencia. Ontem, conversando com o meu marido, que é corintiano, a gente estava falando sobre o tema. Eu falei assim, mas qual que você acha que é a maior diferença, né, da gestão do Brasil e do mundo? Ele falou, Sara, o brasileiro, ele é muito apaixonado, principalmente pelo futebol. Aí ele disse, olha, eu sou gestor, mas se eu fosse gestor do Corinthians, mesmo sabendo que eu precisava do dinheiro, eu jamais venderia o Guerreiro e o Sheik. Jamais. Eu fecharia no vermelho e não faria isso. E garantiria, apesar, né, da liderança absoluta, jamais venderia. E isso é um exemplo bobo, caseiro, mas é um pouco da nossa mentalidade. De como é que a gente pode separar o que é uma paixão de algo onde pode ser rentabilizado e monetizado. Tá certo. Eu vou perguntar para a doutora Sâmia a opinião dela sobre isso, mas queria também trazer uma informação que eu colhi essa semana. O próximo GP de Fórmula 1 é o GP dos Estados Unidos, né, em Austin, no Texas. E, para minha surpresa, eles estão organizando, pasmem vocês, uma exposição sobre a carreira do Ayrton Senna, né? Quer dizer, Ayrton Senna, morto há 21 anos, lá no GP de Austin, no Texas, vai ter lá uma exposição com capacetes, quadros, provavelmente mais alguma memorabilia dele, para as pessoas que vão lá assistir a corrida. Quer dizer, quem é Ayrton Senna nos Estados Unidos? Quer dizer, um ídolo muito menor do que muitos outros ídolos que estiveram por lá, mas eles entendem que Ayrton Senna, dentro do universo da Fórmula 1, é muito mais do que um piloto, é uma grife, é um mito, e eles entendem que isso é um chamariz para aquele público que está lá, um público latino, um público, o mexicano gosta muito de Fórmula 1, vai ter o GP do México esse ano na sequência também, então, quer dizer, eles entenderam como o nome Ayrton Senna é algo que iria engrandecer justamente o evento, né? Como a própria Sara chamou a atenção. Mas queria, então, a Joana já falou um pouquinho do Brasil, a Sara, agora queria saber da doutora Sâmia, qual que é a sua opinião sobre essa questão do negócio no Brasil, os números que os esportes têm no Brasil na comparação com o resto do mundo. Bom, na minha visão, a gente está num momento muito importante. A gente saiu de uma Copa do Mundo no Brasil e a gente está indo para um evento grande como a Olimpíada. E me parece, então aqui com a minha visão de psicóloga, que esses que são grandes eventos que estão movimentando muito o mercado. E aí movimentando não só o mercado financeiramente falando, de patrocínios e de grandes empresas envolvidas, mas o nosso trabalho, as pessoas que estão ligadas ao esporte hoje, têm um aumento de demanda. E é uma característica do brasileiro. A gente se pergunta, a gente que trabalha com esporte, com atleta, que esse é o nosso dia a dia, esse é o nosso ganha-pão, a gente se pergunta muito, e depois? As pessoas estão se fazendo essa pergunta. É claro que falta um ano para a Olimpíada, a gente está em preparação para a Olimpíada, mas a gente está pensando que a gente tem que sobreviver depois. E aí a gente se pergunta, e os projetos que a gente hoje participa, será que eles continuam? Será que eles vão vingar? Porque, na minha cabeça, pensando numa profissional que trabalha diretamente no alto rendimento, preparando atletas,
eu já estou pensando em 2020, em 2024. Esse trabalho de hoje, ele começou muito antes. Então, o que a Joana estava falando é muito importante e, comparando com outros países, a nossa realidade ela é muito imediatista. Então, hoje está todo mundo muito envolvido na Olimpíada de 2016, que vai ser no Rio. Muito legal. Só que esse trabalho, se ele não começou a ser feito, ele teria que ter sido feito há muitos anos. Então, hoje, um atleta que chega no alto rendimento, ele tem que ter uma preparação. Ele tem que nascer na categoria de base ou num projeto social. Que isso acontece nos outros países. Então, o nosso problema é que, às vezes, a gente pega o atleta no alto rendimento, não só o trabalho da preparação mental, mas o treinador, o preparador físico, e esse atleta ele vem defasado, porque ele não tem isso. Então, quem sabe, com a Olimpíada no Rio, isso abra os olhos do mercado para um maior investimento e a gente, sim, poder começar a fazer um trabalho, por exemplo, de preparação mental desde a base. Que aí, quando você chega no adulto, você tem um atleta mais preparado em todos os sentidos. Como a Sara estava falando, por exemplo, nos Estados Unidos, o esporte ele é visto de outra maneira, principalmente aliado à educação. Hoje a gente tem atletas que tem que optar. Eu vou ser atleta ou eu vou estudar? E lá não tem, porque as universidades elas fazem parcerias. Então, hoje a gente tem muito atleta que não é atleta top indo embora para os Estados Unidos, porque lá eles conseguem fazer uma faculdade e treinar e competir pela sua universidade. Então, é um modelo que dá muito certo. Talvez seja um modelo que poderia ser trazido para o Brasil, porque a gente resolve dois problemas. Ter atletas aptos a ganhar medalhas nos próximos ciclos olímpicos e educados no sentido de, no processo educativo, que é uma grande questão social para a gente aqui no Brasil. Joana, eu ia perguntar se iria complementar, já que você abriu, né, esse tema, né, mas se você quiser complementar, assim, é um pit stop, tá? Rapidinho. Não, acho que isso que a Samay falou é muito importante, assim, né? Quando ela falou dos Estados Unidos, eu acho que os americanos eles sabem fazer um show para tudo, né? A gente estava brincando a pesagem do UFC, por exemplo, né? O UFC foi parceiro nosso há muito tempo, os meninos adoram. Bom, eles tornam uma coisa que é absolutamente simples, o judô tem pesagem. Imagina que vira o acontecimento que vira a pesagem do UFC. Então, eles fazem um mega evento e tudo isso gira patrocínio, gira um monte de coisa. E aí, o meu olhar, né, cada um vai puxando o seu peixe, mas é muito pelo modelo americano de esporte como um todo. Então, eu acho que esse resultado marqueteiro, ele é de um modelo que vem de dentro da escola, do esporte para todos, e isso torna também ele uma potência olímpica. Então, hoje, eu acho que a gente caminha para um modelo que a educação pelo esporte, o que muito tempo não foi acreditado, ela também vai a serviço do desenvolvimento do atleta de alto rendimento e também a serviço do desenvolvimento humano. Então, esse acho que é um modelo legal. E lá no Rio a gente tem uma escola, a primeira escola vocacionada para o esporte do Brasil. Quem quiser pesquisar é o Ginásio Experimental Olímpico. Eu fui consultora da Secretaria de Educação montando esse projeto. É um projeto lindo, é uma escola em período integral, da prefeitura. Hoje, se não me engano, já são 5 GELs inaugurados. Eu fiz parte da criação desse projeto. E eu acho que e aí a gente começou a tentar patrocínio de fora, porque o poder público não consegue hoje bancar uma escola nesse modelo, né? E aí a gente foi para parceria público-privada, enfim, dando nó em pingo d'água, mas é um projeto muito bonito e que eu acho que vai nesse sentido. E só para complementar, eu acho que a gente vive no Brasil hoje, que eu acho também, talvez não muita gente saiba, um momento muito especial, que é a formulação do nosso Sistema Nacional de Esporte. E isso foi encabeçado muito pela gente lá na REMS. A gente conseguiu a audiência na Câmara dos Deputados, audiência no Senado, conseguimos falar com o ministro e etc. E hoje está criado um grupo de trabalho por mais ou menos 90 dias, né? A Ana acompanha isso bem com a gente, para a formulação do nosso Sistema Nacional de Esporte. E aí a gente até lançou um hashtag Sistema Nacional
Nacional do Esporte, isso sim é legado, porque o que eu acho é que os grandes eventos, não só o investimento, mas como o que o esporte no Brasil vai se desenvolver com tudo isso vindo. Eu acho que o Sistema Nacional do Esporte, como a gente tem o Sistema Nacional de Educação, é um grande legado aí que fica para a gente nessa história da vinda e de receber esses mega eventos, né? Legal. A gente vai falar um pouquinho mais de mega eventos ainda mais para frente, mas acho que é uma coisa que vale sempre a pena a gente lembrar que o mega evento por si só, ele não gera o legado. Se a gente for pegar na história, em 1968 o México organizou a Olimpíada, em 1970 ele fez a Copa do Mundo, quer dizer, uma situação muito parecida com a do Brasil hoje, né? Uma Olimpíada, uma Copa seguida de uma Olimpíada em apenas 2 anos, e o México não se tornou nenhuma potência olímpica, esportiva em geral, por conta do mega evento. Então tem que ter um olhar mais aprofundado, que talvez seja essa próxima pergunta que a gente vai falar agora. Pelo tamanho do nosso país, não só o tamanho, mas a população, né, como a Sara também já destacou, e pela grande massa crítica de possíveis atletas, o Brasil oferece um cenário bastante favorável para o desenvolvimento esportivo. Vou até fazer um parênteses. A gente, quando vê uma Olimpíada, a gente percebe como há etnias, né, tipos físicos que acabam se destacando muito em uma ou outra modalidade. E essa é uma riqueza inesgotável do Brasil. A gente tem uma diversidade étnica, cultural muito grande. Quer dizer, a gente poderia se dar bem em todos os esportes, porque a gente tem muita gente diferente aqui. Mas, no entanto, não é isso que acontece, né? Pela experiência de vocês, qual o comprometimento que os gestores esportivos nacionais têm com o desenvolvimento do mercado pela base, ou seja, pelo desenvolvimento de praticantes e atletas desde cedo? E aí eu já emendo. Vocês concordam que se desde cedo nós acostumamos com determinado hábito de consumo, isso garantirá um mercado de longa duração? Mais ou menos uma continuação do que a Sara falou, peço para você desenvolver esse tema também. Então, falando um pouquinho de base, né, sua primeira pergunta, quantos gestores estão realmente interessados nas categorias de base ou na iniciação esportiva? Eu tenho uma visão bastante crítica, eu acho que é pouco. A gente tem falado muito, categoria de base virou assunto da moda, principalmente no futebol, depois do fatídico 7-1, que foi só um ponto em toda uma história, mas a gente tem falado muito de categoria de base e colocado a responsabilidade da categoria de base no gestor, ou no clube, ou no atleta. Eu acho que a categoria de base é só um pequeno detalhe dentro de todo o cenário esportivo. Vamos pensar um passo atrás, né? Antes da base, a iniciação esportiva, o esporte como cidadão. Certamente, uma criança que é exposta ao esporte, a todo tipo de esporte, ela vai ser um cidadão diferente, ela vai ter hábitos, perguntou de hábitos de consumo? Sim, o hábito de consumo ele vai acontecer. Tem alguns exemplos de quanto, esquecendo a base, pensam na iniciação e na formação do cidadão. Há um mês atrás eu estive em Lábrea, no Amazonas, com o projeto Caravana do Esporte, da ESPN, é um projeto da Ana Moser, também idealizado pela Ana Moser. E lá, através de uma metodologia especial do projeto, existe uma iniciação do esporte para todas as comunidades. Nós trabalhamos muito com os indígenas. E eles tinham um desempenho incrível, fora da média, tanto na parte artística quanto esportiva, né? Imagina se toda a população tivesse acesso a esse tipo de programas como o seu, Joana. Se todo mundo, desde pequeno, pudesse iniciar no esporte. Isso teria um impacto, primeiro, um impacto da educação, o impacto de cidadania, e o consumo, ele seria uma consequência. Ele é menos importante, ele é só consequência. Tá certo. Já vieram me avisar aqui que metade da corrida já foi, né? Então a gente tem que dar uma acelerada aqui nas nossas próximas perguntas e respostas. Prometo ser mais sucinta nas perguntas também. Samia, qual que é a sua visão? Você que trabalha com atleta de alto rendimento, mas ele é também consequência desse trabalho de base. Como é que você vê o interesse ou a falta pelas categorias de base no Brasil? Eu acompanho a visão da Sara. Com certeza, hoje, trabalhar só com base, a gente não consegue, a gente não tem esse investimento. Mas eu vejo também como a Joana, de repente, se a gente consegue ter um investimento bom no alto rendimento, nos grandes eventos esportivos, talvez isso volte e a gente consiga fazer. Mas tem que ter um trabalho de conscientização. Então, eu vejo assim, Rio 2016, a gente tem uma meta, o Comitê Olímpico Brasileiro tem uma meta que eu nem sei quantas, mas
X medalhas. A gente vai tentar atingir essa meta, mas agora é o que dá para fazer. A gente tem 1 ano de trabalho, acho que todos os profissionais envolvidos, a gente vai trabalhar da melhor maneira possível para fazer bonito em 2016. Mas se hoje não começar um trabalho para 2020 e 2024, e aí como? Numa iniciação esportiva, numa categoria de base, a gente não vai chegar. Então, e tem a ver com educação também. Os atletas que a gente vê por aí em competições internacionais, que a gente vai, olímpicas e paralímpicas, eu participei da Paralimpíada de 2004 e os canadenses todos, era basquete em cadeira de rodas que eu trabalhava, antes de começar o treino ou antes de começar o jogo, todos eles estavam com o livro na mão, estavam lendo, estavam conversando, e os nossos, os brasileiros, não. Então, alguns detalhes, esse tipo de investimento na educação, junto com o esporte, na categoria de base, para a gente poder ter tempo de trabalhar. Eu falo muito da minha área. Quando eu tenho um atleta, então, quando eu fui para 2008... todas as atletas tinham sido minhas atletas de base. Então, todas sabiam fazer uma rotina pré-competitiva, um trabalho de concentração. Então, eu cheguei e só dei uma lapidada. Isso em todas as áreas, não só da preparação mental. Então, tomara que esses grandes eventos tragam esse investimento, que só daí que a gente vai crescer. Joana, você está trabalhando diretamente nessa área, né? Na base. Como é que você vê o olhar do mercado em geral em relação a essa fase de formação do atleta? Então, eu acompanho um pouco as meninas, assim. Eu acho que por isso que eu volto lá no Sistema Nacional de Esporte. Eu acho que o nosso planejamento do esporte no Brasil não está legal, né? E eu tive no COB semana passada e eles estão fazendo o curso agora de gestão esportiva e era justamente essa preocupação, chamar os dirigentes dos clubes. Nessa parte de alto rendimento, Reação é uma ONG, mas a gente funciona como um clube. A gente é uma agremiação de judô, estamos há 6 anos melhor colocado no Carioca de judô, enfim. E aí eles estão dizendo justamente, gente, vocês estão pensando no ciclo 2020, porque o 2016 é como se já tivesse acabado, né? A gente tem que e aí estamos pensando. Mas eu acho, na verdade, que tem 2 questões. Um é não só o não olhar muito para a categoria de base, como talvez, me arrisco a dizer, um erro metodológico da formação de atletas e da iniciação esportiva precoce, muitas vezes, que não vai gerar medalha. Então, muitas vezes o menino começa a ganhar medalha com 10, 11 anos, o pai, nossa, ele vai ser um campeão olímpico. Não, quando chega a 16, ele já parou de render. Então, acho que tem muita coisa aí de pano para manga para a gente conseguir reestruturar a formação das nossas bases e o investimento. E eu volto que, para mim, o investimento é no esporte para todos, porque daí mais talentos surgem. E se a gente tiver projetos como é o Projeto Futuro aqui em São Paulo, que é um projeto lindo, assim, a gente... Flávio vive dizendo que quer fazer um desse no Rio, já procuramos um parceiro e tudo. Mas acho que tem que se investir também de uma forma diferente. Legal. A próxima pergunta, a gente vai falar justamente sobre a dificuldade que os esportes, em geral, têm na comparação com o futebol. E eu vou começar com a Sâmia, porque eu sei que ela está inserida num universo aí do que a gente chama de esporte amador. Acho que já começa daí, né? Já começa quando você classifica alguma coisa de amador e o resto é profissional, dá a impressão que quem está lá só por amor à arte, né? Amor ao esporte, no caso, né? Como é que você avalia, né, essa questão? A importância do Estado no desenvolvimento de outros esportes, da prática desportiva e o caminho que leva ao alto rendimento, e, consequentemente, como player, né, como ator fomentador desse mercado. Bom, então, como você começou a falar do futebol, da diferença do futebol e dos outros esportes, eu vou engatar aí nessa deixa que você passou pra gente, que assim, realmente a gente está no país do futebol, mas eu acho que esse cenário está mudando. Então, eu tenho em casa, minha parceria é um preparador físico, na verdade é um educador físico que trabalha com esporte, o Luiz. E a gente discute muito isso, essa diferença. Então, assim, trabalhar com futebol é um mercado completamente diferente do trabalho que a gente faz com outros esportes e com modalidades olímpicas. Então, eu não tenho nenhuma experiência com futebol, nunca trabalhei, o que eu sei é de colegas que trabalham, e vejo esse cenário mudando. Então, hoje, eu fiquei muitos anos trabalhando com voleibol, e o que se falava dentro da CBV era que o voleibol já era o segundo esporte, já era a segunda modalidade mais assistida, onde as pessoas mais tinham ídolos, e acredito
acredito que atualmente, não só o voleibol, você tem outras modalidades. Hoje, quando passa um Grand Prix de judô, um Mundial de Judô, as pessoas assistem, as pessoas comentam. Hoje passa, né, o Grand Prix de Judô. Hoje passa, o atletismo. Então, eu vejo que as pessoas já não estão mais tão focadas no futebol. E elas estão buscando outras modalidades, tanto para assistir na televisão, comparecer nos eventos. A ginástica artística, eu trabalho com a ginástica artística também. A gente teve uma etapa da Copa do Mundo ano passado aqui em São Paulo que lotou o Ibirapuera. Então, eu vejo esse interesse, até talvez porque o futebol esteja decepcionando um pouco. Não estou puxando a sardinha para outras modalidades, mas das pessoas buscarem. Temos atletas representando o Brasil muito bem de outras modalidades, então isso ajuda bastante. Isso me chama a atenção, eu até queria pedir a opinião da Sara, já que ela vem de uma emissora que transmite, esse meu papel insiste em cair, depois eu pego, que transmite muitas modalidades que a gente vê repercutindo muito, né? Eu acho que o fenômeno aí das redes sociais mostrou pra gente como, puxa vida, esse meu amigo aqui, ele está falando de uma tal de NFL, o que é isso, né? E aí a gente vê pessoas numa verdadeira devoção a esses esportes, que são esportes americanos, que tem toda essa bagagem, né, de ser tratados como um produto de entretenimento muito bom, né, do ponto de vista de produto para a comunicação. Então, eu queria saber a sua visão, né, sobre isso. A gente está aqui no Museu do Futebol, né, então, amém, futebol e tudo mais. A gente sabe o quanto que ele gera de dinheiro no Brasil também. Mas como fomentar essas outras categorias, essas outras modalidades? E qual a experiência que vocês têm na ESPN de estar falando para outros públicos? É possível, pelo jeito, né? Sim, é possível. É um grande desafio. Lá na ESPN, nós sempre dizemos, tem o ranking dos esportes, né? Então, a gente fala futebol, 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 futebol. Aí, depois eu trouxe. Tem vôlei, automobilismo, natação, esportes radicais. E o judô perdeu. MMA, ginástica olímpica. Então, claro, o futebol hoje ainda é o esporte de maior interesse, mas vem mudando. Como é que aumenta o interesse? Tem duas formas, né, que a gente trabalha para aumentar o interesse. Tem uma questão do atleta de alta performance, da formação de atletas de alta performance, de heróis. Então, o esporte está muito relacionado com o heroísmo, com os ídolos. Então, o esporte, o vôlei, o automobilismo, esse interesse do brasileiro, ele cresceu a partir do momento que nós tivemos uma boa performance com Ayrton Senna, com a nossa seleção do vôlei. Tá? Essa é uma forma que aí tem muito a ver com os atletas, mas tem uma outra forma que é a do mercado de desenvolver. A ESPN tem esse compromisso de desenvolver o conhecimento e também o interesse de outros esportes, né? NFL, por exemplo, futebol americano, já tem mais de 30 milhões de brasileiros interessados no esporte. Rugby, né? Quem fala de rugby? São 300 mil pessoas que praticam, e já amadores, né, em sua maioria, e 20 milhões de pessoas interessadas. E qual que é a nossa estratégia para fazer esses esportes crescerem? Primeiro, continuar investindo, muitas vezes com retornos muito menores do que do futebol, né? Existe menos patrocínios, a dificuldade ela é maior também de divulgação. E o nosso compromisso, além disso de aumentar o interesse, é ensinar um pouco mais as modalidades. Então, nós temos dentro da nossa linha jornalística também muita questão de ser didático, de falar das regras. Quanto mais as pessoas conhecem outras modalidades e conhecem os atletas, mais elas se interessam. Então, esse é um pouco do nosso compromisso com o esporte. A gente fala ESPN, tudo pelo esporte, por todos os esportes. Para ensinar e fazer com que o fã do esporte ame, conheça, assista e pratique também e tenha uma vida mais saudável com todas as modalidades. Joana, no caso, né, o judô é uma modalidade que está aí com uma perspectiva muito boa, né, já no próximo ciclo, né, na próxima Olimpíada, para as próximas também, né? Você já falou um pouco sobre isso, né, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, né? Como é que você se citou, como é que vocês se veem nesse embate aí que sempre vai ser se medindo sempre em relação ao futebol? Como é que vocês se enxergam aí nesse espaço? Legal. Eu também acho que isso vai mudando aos poucos, né? Eu acho que
Muito do que se muda é quando a gente vê mais, quando a gente pode praticar mais, quando as federações, muitas vezes, lá no Rio teve um movimento agora, as federações de esportes não muito praticados começaram a fazer atividades, mesmo que sejam pontuais, em organizações, em praças. Então, quem conhece o pentathlon ou o golfe, então poder levar essas modalidades também. E aí eu acho que os entes federativos teriam um papel muito importante fazendo essa divulgação das modalidades não muito praticadas, né? Agora, eu acho que está mudando, mas ainda é muito pequeno, assim, né? Porque você vê, sei lá, o salário de um jogador de futebol da Série B, ele deve ser ainda longe do patrocínio que tem uma atleta campeã mundial no judô. Né? Então, você vê que ainda tem uma discrepância muito grande, né? E olha que eu acho que é isso. Hoje o judô é uma modalidade que está até que legal financeiramente. Tem um bom investimento, tem uma equipe multidisciplinar super completa, tem um trabalho lindo, assim, né? A confederação. Então, eu acho que está crescendo, mas eu vejo que precisa se investir mais, né? E, juntando com a história das oportunidades do mercado, né, no mundo, e eu volto a dizer que assim, muita gente começou a ver o judô porque começou a dar medalha. E aí vieram os grandes eventos. Então, a gente recebe, sei lá, 1 e-mail por semana querendo abrir um polo do Instituto Reação em algum lugar do Brasil com alguma proposta, porque quer trazer. E aí vem aquela história que a Samia comentou numas 2 perguntas anteriores, que é, bom, depois de 2016, como fica? Aí você pergunta para a empresa, bom, você vai assinar comigo um contrato de 5 anos, porque eu não vou adotar 250 crianças num projeto, ficar lá 1 ano, e depois eu não tenho financiamento e eu vou embora, eu gero uma demanda para essa comunidade, eu vou embora. Não, quando eu entro na comunidade, a gente entra para ficar. E aí a empresa, não, veja bem, mas a gente... Então, enfim, foi um momento até da gente botar um pé no freio, assim, porque muitas oportunidades começaram a surgir e quando você via o tempo de duração delas, não era aquilo que a gente esperava. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com investimento nos outros esportes. Talvez se fosse no futebol, a empresa estaria até disposta a investir já automaticamente depois de 2016. Né? Com certeza. Bom, como o nosso tempo está ficando apertado, eu vou juntar as próximas 2 perguntas, que a gente fala de mega eventos, porque a gente tende a achar, né, que, bom, já que o Brasil realizou uma Copa do Mundo, vai fazer uma Olimpíada o ano que vem, quem sabe isso daí sirva, né, como uma mola propulsora para a gente tanto gerar, né, novos atletas e gerar uma permanência, né, tanto em termos de prática do esporte, como de audiência mesmo, né, para os meios de comunicação, como também a gente poderia imaginar que a gente estaria criando também um legado de gestão esportiva. Né? Eu queria que vocês avaliassem sobre isso, porque o que a gente viu, né, de legado da Copa até agora não está indo muito nessa direção, porque a gente já está vendo várias dessas arenas aí se tornando verdadeiros elefantes brancos, como até era de se esperar pelos locais onde elas foram construídas, que não tem o mesmo apelo, né, junto a torcidas de futebol, por exemplo. Então, queria que a Samia começasse respondendo isso. O que a gente pode esperar dessa questão dos legados dos 2 grandes eventos, né, tanto em termos de prática esportiva, de geração de uma nova massa crítica mesmo, né, de atletas para agora e para o futuro, e também em termos de gestão esportiva? Bom, eu sou otimista. Sou super otimista. O meu jeito de viver a vida é sendo otimista. Então, avaliando um pouco a Olimpíada, pensando um pouco na Olimpíada, não vou falar da Copa. A minha expectativa é que a gente consiga construir um bom trabalho, ainda a gente já vem construindo em todas as modalidades, em todas as áreas, mas daqui para frente, acho que agora é a reta final, a gente vai dar o sprint final, que a gente tem muito trabalho para fazer até 2016, e eu acredito que se esse trabalho for bem feito, e aí é muito difícil o que as pessoas vão olhar de fora, porque esse trabalho ser bem feito não quer dizer ganhar um monte de medalha. Eu não sei se a gente está preparado para ganhar esse tanto de medalhas que o Brasil todo está esperando, porque é 2016. Se fosse em 2020 ou 2024 e a gente pudesse ter esse tempo de trabalho, talvez sim, mas eu não sei. E isso não é que eu não acho que os atletas brasileiros são bons e tal, mas por causa do tempo de trabalho e
de tudo que tem que ser investido. Mas eu acredito que nesse sprint final, se for feito um bom trabalho de todas as pessoas ligadas ao esporte, a gente sim pode mostrar que deu certo, e aí essas empresas que pensavam em patrocinar algumas modalidades, investir em categorias de base até 2016, possam mudar a cabeça e enxergar que realmente é um mercado bom, que vai trazer bons frutos para o Brasil a longo prazo. Certo. Joana, sua visão sobre essa questão dos grandes eventos no Brasil? Bom, eu moro no Rio, né? Eu sou daqui, mas agora faz 5 anos que eu estou no Rio. Então, eu estou vivendo um caos olímpico generalizado. A gente tem o Reação são 5 polos. Um dos nossos polos é em Deodoro, no meio das obras. A gente começou a ver a Arena Deodoro e o hóquei ser construído na nossa janela, assim. E eu acho que tem uma série de coisas. Eu vejo muitos pontos positivos. Acho que no fim, ajudou ao que o esporte se desenvolva no Brasil. Estou me apegando ao nosso Sistema Nacional de Esporte que está sendo construído. Para mim, se isso realmente sair, esse vai ser o grande legado. Não é a infraestrutura, não é o investimento que veio e daqui a pouco vai embora, mas é realmente um plano para os próximos 10 anos do esporte nacional, pegando as 3 dimensões que a gente tem do esporte hoje: o alto rendimento, o educacional e o esporte de participação. Então, para mim, esse é o grande legado. Mas o que eu acho é que muita coisa patinou, muita coisa veio desorganizada. Então, por exemplo, a gente está ali e o arquiteto tinha tirado a gente. Aí, há 2 meses, eles estão subindo a obra há 1 ano, eles vieram: a gente vai precisar do ginásio de vocês. A gente atende 450 alunos. 6 meses, vai fechar. Bom, e a gente vai para onde, Rio 2016? Não, a gente também não sabe. Enfim, isso, para mim, é uma pura desorganização, porque você tem a planta do lugar onde você vai construir, você vê que tem um ginásio grande de judô ali e você ignorou. Enfim, aí para vir a Olimpíada, 400 meninos vão parar de fazer esporte. E acho que não sou só... Esse é um pequeno exemplo. Tem muitos exemplos como esse, né? Então, o que eu vejo é isso. Assim, vejo um lado muito bom, mas acho que tem uma série de coisas que foram patinando aí atrás e que a gente poderia ter sido muito melhor, assim. Mas acho que algumas modalidades começaram... A gente teve a Rafaela em Londres, que por um golpe que o Flávio ganhou a Olimpíada, o golpe saiu, é proibido hoje no judô, e ela foi desclassificada na Olimpíada de Londres. E a gente se preocupou muito nesses 4 anos, né, nesse período de Olimpíada aí. Mas acho que muitas outras não. Acho que talvez o próprio COB patinou um pouco do que é obra, do que é planejamento de esporte, do que enfim. Mas vejo que tem muita coisa legal que trouxe, sim. Acho que tem um legado. E, se Deus quiser, o Sistema Nacional vai ser o maior deles. Vamos ficar de olho nisso, né? Sara, falando especificamente aí da questão da gestão, você tangenciou esse ponto também. A gestão, você falou, a gestão esportiva no Brasil ainda não é profissional. Você é uma executiva de marketing, eu imagino que você lide com esse público, né? Põe na roda, fala pra gente aqui qual que é a sua avaliação sobre isso e no que você vê esse amadorismo e onde que a gente poderia melhorar, inclusive usando esses eventos para isso. Claro, novamente, não posso generalizar, mas eu vejo que o profissionalismo no esporte ele é muito mais uma vontade do que o interesse. É uma vontade de cada um de vocês de serem grandes gestores, já somos, e profissionais, mas não necessariamente existe um interesse maior para que isso aconteça. Eu realmente acredito que o profissionalismo do esporte no Brasil ele esbarra na transparência, na falta de transparência. O profissionalismo ele requer processos, auditorias, profissionais qualificados, e em muitos esportes a gente está muito longe disso, né? Todo mundo conhece e sabe a questão política, a questão de corrupção no esporte, e eu acredito de verdade que hoje não é por falta de pessoas, não é por falta de interesse, não é por falta de profissionais qualificados. Eu acho que hoje é uma falta realmente falta de vontade, falta de interesse dos maiores gestores, dos mecenas esportivos, quase essa máfia esportiva em fazer com que isso profissionalize, porque, novamente, profissionalização requer transparência. E a gente está num passo em alguns esportes, não quero generalizar, mas sim, a transparência ainda é um problema no esporte brasileiro.
Quando você fala em transparência, a gente teria que pensar no esporte não como um feudo, né? Não como dinastias, porque a gente vê muitas federações, em muitas modalidades, tratadas ainda como dinastias, que passam de pai para filho, quer dizer, com uma dominação total, como se fosse aquilo lá, como se fosse o quintal, né, da caseira. Quer dizer, quando você fala em transparência, é você ter realmente aquilo que a gente tem visto as empresas trazerem, né, em termos aí de compliance, né, levar isso, trazer isso para o esporte também. É isso, numa empresa como a ESPN, que é do grupo Disney, nós temos uma série de processos. Coisa mais básica, qualquer compra você precisa de 3 cotações, existem auditorias. Hoje eu não vejo isso acontecendo com tanta seriedade, principalmente nos clubes de futebol, nas federações. Mas eu sou otimista. Eu acho que com todo mundo que está aqui sentado, essa vontade, essa profissionalização, ela vai acontecer. Ela tem que acontecer no longo prazo, senão muitos esportes vão falir. É isso aí. Bom, tudo que a gente discutiu até agora, né? A Sara, a Alessandra, a Sâmia, a Joana, podia ser o João, o Pedro, né, o Maurício, quer dizer, tudo que a gente falou até agora, né, a gente não entrou na questão da mulher. Mas quero introduzir esse tema agora, antes da gente abrir para as perguntas, justamente nesse ambiente, né, tão limitado, tão cheio de dificuldades, né, de gestão, de compreensão, e até culturais, né, que o esporte ainda envolve no Brasil. O que é para vocês ser gestora no ambiente esportivo, começando pela Sâmia? Bom, eu não sou gestora, mas, na verdade, como você vê a gestão? Né? Como você vê a gestão feminina? Até sou. Faço a gestão de pessoas. Eu sou psicóloga e o mercado da psicologia ainda é muito feminino. Então, a gente tem muito mais psicólogas do que psicólogos. Está mudando e tal, mas... então, a minha entrada no esporte talvez tenha sido facilitada. Então, eu ser mulher psicóloga foi mais fácil. Mas eu vejo que, às vezes, por exemplo, minhas primeiras comissões técnicas eram masculina, só de homens. Eu era a única mulher. E aí, aos poucos, a fisioterapia... E com uma equipe de base feminina. Então, eram meninas de 14, 15 anos, só homens e eu. Então, eu era a ponte, muitas vezes funcionando como mãe, ajudando até a conversar com o técnico. Elas queriam conversar com o técnico e falavam: ai, Samia, por favor, vamos lá comigo? E aí, aos poucos, eu fui falando, mas... ok, eles são muito bons, mas a gente precisa ter mais mulheres nessa comissão técnica. E aí começaram a vir as fisioterapeutas. Então, porque é muito mais lógico para uma equipe feminina você ter fisioterapeuta mulher também. Então, a minha inserção no mercado esportivo foi facilitada por conta disso. Mas hoje a gente vê que ainda em esportes femininos, em categorias femininas, você tem a maior parte da comissão técnica sendo homem. Joana, no segmento aí de judô, que você milita atualmente, como é que você vê essa questão? Você já está equilibrando um pouco mais? Não, eu estava esperando essa pergunta. Não, eu acho que a gente tem grandes desafios aí, a mulherada, viu? Porque eu comecei estagiária, educadora bolsista de um projeto Esporte Talento aqui no Instituto Ayrton Senna, aqui na USP. E aí, enquanto a gente está trabalhando com educação pelo esporte, até tem muita pedagoga, psicóloga, então tem muita mulher, professores de educação física em geral, homens, mas para trabalhar com criança tem muita menina professora de educação física também. E ao longo desses 17 anos aí de carreira, eu fui crescendo e acho que conforme eu fui assumindo cargos de coordenação e de gestão, o meu mundo foi se tornando cada vez mais masculino. É engraçado isso, assim. E hoje, como eu comecei falando, eu tenho 4 diretores e 4 conselheiros homens. São 8 chefes homens. E foi até interessante, outro dia a gente estava com o Comic Relief, que é um parceiro internacional, e aí essa foi uma pergunta. Eu falei, olha que engraçado, vem uma pessoa de fora que acha que, enfim, às vezes já tem outra visão e fala, bom, por que são 4 diretores e 4 conselheiros e todos homens? Por que esse grupo de conselho do Instituto não tem nenhuma mulher? E aí foi engraçado, porque eu levei isso para a reunião de conselho e diretoria com os 8 sentados. E eu vejo isso, assim, em muitos momentos eu estou em ambientes muito masculinos. Então, sei lá, o gerente de esporte da Fundação Vale, ele é homem.
o presidente dos bancos em que eu vou negociar contrapartidas e parcerias, eles em geral eles são homens. Então tem realmente, conforme a gente vai assumindo esses cargos mais de gestão, um ambiente muito masculino. E eu acho que a nossa sensibilidade, o nosso ser mulher, ele é um contraponto muito interessante assim para este lugar, né? O olhar sobre os funcionários, o diálogo, o olhar para o RH. Eu vim com a missão de um choque de gestão justo para essa transparência no Instituto Reação, para chegar a esse profissionalismo, processos, procedimentos, etc. E o mundo do judô, ele é um mundo muito machista, assim. É o judoca homem, faixa preta, sensei, e eu sou faixa branca, mulher. Então tem um quê, tem desafios ali, mas acho que aos poucos a gente vai conquistando. Eu estou no Instituto Reação há 4 anos já, como gerente executivo, então o espaço está lá, mas o cotidiano ele vai sendo no jogo de cintura ali. Meio na cotovelada ali também, né? Antes de perguntar para a Sara, para a gente terminar, antes de abrir para as perguntas, queria também dar um rápido testemunho, né? Como eu falei, eu fui a primeira mulher a comentar a Fórmula 1, né? Num veículo de comunicação eletrônica aqui no Brasil, e sempre que me perguntavam, eu falava, não, eu nunca senti preconceito nenhum, não, é normal, isso foi uma coisa natural. E aí um dia, dando uma palestra, né? Um rapaz me falou, mas você acha que o fato da voz feminina ser mais aveludada, isso daí te ajudou? Isso me acendeu uma luz. E aí eu entendi que talvez o meu papel dentro da transmissão fosse na mesma linha da moça que fica lá no pódio, né? ou no grid, né? Segurando o chapéu. Quer dizer, era uma coisa para enfeitar. Eu falei, será que as pessoas veem isso, né? Quer dizer, a presença da mulher num meio tão masculino como algo para suavizar, para enfeitar? Eles estão prestando atenção no que eu estou falando? Ou é só a minha voz aveludada que está fazendo companhia para eles, né? Então tem um componente machista, sim, né? Que a gente tem que buscar, porque às vezes, até nessa visão, que teoricamente é uma visão positiva, mas ela está trazendo um componente da mulher mais como objeto decorativo do que como alguém que está produzindo conteúdo. Então, eu queria saber da Sara, para ela encerrar essa nossa primeira rodada aqui, antes de abrir para as perguntas, a visão dela sobre isso. E você está no meio de comunicação também, acho que serve Sim. como reflexão também. É um meio machista, bastante, bem, né? Muito masculino. Falando de corporações de um modo geral, né? Sempre trabalhei em multinacionais grandes, bilionárias, e mesmo nessas grandes multinacionais não voltadas ao esporte, a mulher ainda tem menos espaço nos cargos de gestão. Isso é um fato. Nós iniciamos nossa conversa falando dos 5%. Isso é um fato. Na ESPN hoje até está melhor do que os 5%. No conselho diretivo nós somos em 10, 2 mulheres. Então, não é tão ruim assim, mas poderia ser muito melhor. Eu sinto falta de mais mulheres. E essa é uma realidade. É uma realidade no mercado corporativo, e isso piora um pouco, né? Ela acaba sendo mais acentuada no esporte, é o que eu vejo. A mulher precisa se provar mais, isso é o que eu sinto. A mulher precisa se provar mais, ela precisa mostrar conhecimento, ela precisa provar o dobro do que o homem precisaria. Parece um discurso feminista, mas não é uma realidade. Eu posso dizer porque, assim que eu entrei na ESPN, eu senti falta de ter o conteúdo esportivo, né? Eu fui fazer um curso de futebol. Fui fazer o BFC. Para quê? Para aumentar meu repertório, porque eu estava num almoço, numa viagem corporativa, e todo mundo falava de futebol e de esporte, e eu não podia fazer aquela cara de o que aconteceu na rodada passada. Então, sim, é um mercado mais masculino, mas que a mulher, eu acho que vai ser aceita rapidamente, mas que precisa de um esforço, precisa de uma dedicação, precisa de um componente adicional para essa inserção e para essa aceitação, uma aceitação real, não hipócrita, né? Não, mas uma aceitação de que realmente a mulher está aqui para agregar valor. E à medida que a gente vai profissionalizando, né, como a gente falou aqui, que é uma necessidade, acho que em todos os esportes, a gente vai buscar no meio acadêmico pessoas que estão se formando nessa área. E da mesma forma como hoje a gente tem mais administradoras, mais engenheiras, mais mulheres que não estavam em algumas carreiras, antes vai ser natural que isso daí acabe permeando o meio esportivo também. Acho que podemos abrir para as perguntas, então, temos os 15 minutos ainda? É isso? Bom, tem um microfone lá atrás, quem quiser é só levantar a mão e a gente já tem... Vocês querem água? Bom dia a todos. Meu nome é Kalel.
Primeiro, gostaria de parabenizar pelo evento, parabenizar as debatedoras. Acho que o tema do evento foi muito bacana. Eu sou aluno da Universidade de São Paulo e essa pauta da ampliação da participação da mulher em todos os setores da sociedade é muito cara à universidade, e então esse evento vem a calhar dentro desse assunto que a gente discute muito sempre nos corredores da faculdade. A minha pergunta vai primeiro numa contextualização. Toda vez que a gente entra na pauta do esporte, a gente traz para o debate o esporte americano. Só que as diferenças culturais entre o Brasil e os Estados Unidos com relação ao esporte são gritantes. Acho que eles têm uma cultura de esporte que talvez a gente demorasse 100, 200 anos para desenvolver. Então, o primeiro aspecto da minha pergunta é esse: será que o modelo americano seria o melhor espelho para a gente instalar dentro do Brasil? E outra pauta é que a gente sempre, quando entra no esporte, a gente entra na questão da participação do Estado. Só que a gente entra na questão da participação do Estado no desenvolvimento do esporte usando como modelo o esporte americano. Só que para um leigo, no meu caso, não sei como funciona bem o esporte americano. Só que, pelo que me parece, lá é muito mais uma participação da iniciativa privada do que do poder público. Então, meu outro aspecto da pergunta seria justamente esse: qual é a participação do Estado americano no desenvolvimento do esporte nos Estados Unidos, e qual seria a obrigação do Estado brasileiro no desenvolvimento do esporte no Brasil? Por exemplo, a questão das categorias de base é obrigação do Estado, e eu não estou dizendo só na questão do fomento ao esporte, que com certeza é obrigação do Estado, mas transformar o esporte em um negócio é obrigação do Estado, ou seria uma deficiência da nossa iniciativa privada nessa mercantilização do esporte? E, entrando em mais um aspecto, quando a gente compara com o esporte americano ele é baseado em empresas. As grandes ligas, quando você pensa em NFL, NBA, as grandes equipes americanas, elas são empresas, enquanto as equipes brasileiras, elas são associações, no caso, sem fins lucrativos. Será que esse impedimento da nossa estrutura esportiva, da busca do lucro da pessoa física ou da pessoa jurídica dentro do esporte, será que isso não limita o desenvolvimento do esporte, tendo em vista que o nosso principal modelo é um modelo em que é baseado em empresas que buscam lucro, que seria, no caso, a NFL, a NBA e qualquer outro aspecto do esporte americano. E, por fim, entrando na questão da participação da mulher. Quando você pensa no esporte americano, você fala de NBA e NFL, talvez os dois principais mercados ali da questão mercadológica no esporte americano. E você está falando de ligas masculinas. Será que o nosso exemplo máximo de desenvolvimento do esporte não seria um dos mercados mais machistas que tem desenvolvido dentro do esporte mundial? Quem quer responder? Posso começar? São várias, eu não sei se eu peguei todas, mas eu vou tentar. Você começou falando de cultura, certo? De cultura brasileira versus cultura americana. Sem dúvida, é muito diferente, a relação com o esporte é muito diferente. Nós falamos sobre isso um pouco, sobre a nossa paixão, e isso está ligado a um fator cultural. Acho que em nenhum momento a gente fala em cópia de um modelo, mas sim aprender com o que tem de melhor em cada um dos modelos. Tá? Então, quando a gente fala de transformar nossa paixão em entretenimento ou trabalhar nos Estados Unidos, eu não conheço em profundidade a questão do governo, mas sim a base ela é feita desde a escola. Então, você tem o high school, tem college, você precisa estudar para ser um profissional e a partir daí você entra para uma liga profissional. Então, existem alguns modelos, como existem uma série de países que eu acho que o Brasil hoje pode olhar para fora, aprender com o que tem de melhor e adaptar ao seu modelo e à nossa realidade. Tá? Acho que é um pouco disso. Vocês querem abordar alguma das... Vou complementar essa. Por favor.
Na verdade, acho que a ideia, sempre que a gente vai procurar, a gente fez muito isso para fazer o ginásio experimental olímpico lá no Rio, né? É procurar benchmark. Então, com certeza, o case americano, ele é um benchmark, eles estão lá na cabeça olímpica e a gente precisa entender por quê, né? E aí, acho que sim, tem as diferenças culturais, mas a ideia e da gente que está aí lutando pelo desenvolvimento do esporte no Brasil é mudar realmente a nossa cultura esportiva, né? E que é de não ser só o país do futebol, é de ter outras modalidades, é de estar o esporte em todas as escolas. Então, acho que a gente está, sim, falando de uma mudança cultural e acho que quem milita hoje pelo esporte no Brasil, em geral, tem isso na cabeça. Um outro modelo que inspira muito hoje é o Sistema Nacional de Esporte que propõe o Canadá, que é um modelo muito bacana e que tem inspirado muito também o novo Sistema Nacional de Esporte do Brasil. E aí, a história dos papéis, né? Se é papel do Estado, se não é. Eu acho que o Estado ele tem um papel nesse sentido das diretrizes, né? De como que a gente vê o esporte nacionalmente, quais são as legislações vinculadas ao esporte, como que a gente cerceia legalmente a história do investimento do esporte no Brasil. Então, o papel é mais legislativo do esporte e de implementar diretrizes nacionais do esporte. Tem um papel muito importante no Brasil que são os entes federativos, as federações e confederações, que a gente pode entender como, quando você diz o governo, né, talvez, porque são entes federativos, mas que têm um papel essencial no desenvolvimento da sua modalidade. Então, as federações estaduais e a Federação Nacional e a confederação que cuida do que é seleção, né, seleção brasileira e tal, de cada modalidade. Então, esses são entes importantíssimos e que hoje captam recursos com a empresa privada. Então, que a maioria desse recurso vem da empresa privada e também uma parte de recurso público via Lei de Incentivo ao Esporte, que hoje é muito utilizada, não só pelas ONGs, mas pelas federações e confederações. O dinheiro via Lei de Incentivo ele é entendido como um dinheiro público, porque a Lei de Incentivo Federal ela é do imposto de renda. Em vez da empresa dar para o governo, dá para uma associação, né? Seja ela uma ONG, uma federação, uma confederação. Então, de certa forma, hoje esse investimento ele também é público via Lei de Incentivo ao Esporte, que estava prevista para acabar esse ano, antes da Olimpíada, e que a gente conseguiu também, a duras penas, numa briga em Brasília, que a lei fosse prorrogada e que, enfim, graças a Deus, ela se manteve aí. Mas acho que tem essa... Acho que eu gostaria que essa me completasse, porque, inclusive, numa das respostas você comentou sobre seleção paralímpica canadense, né? Que você comentou que todos eles estavam lá lendo. Eu acho que é um problema sério, né? Da estrutura do nosso esporte, e eu vou falar isso despida de qualquer tipo de preconceito, mas a gente vê muitas vezes o atleta passando sem escala de uma situação de miserabilidade total para uma condição em que ele vira um milionário da noite para o dia, né? E eu fiquei muito emocionada com o depoimento da Neide, com o trabalho de base que ela está fazendo na comunidade, porque ela está introduzindo o esporte e, junto com o esporte, vem cultura, vem interesse, vem uma capacidade da pessoa se engrandecer de uma maneira holística, né, na vida dela. E talvez essa seja uma grande diferença que modelos como os Estados Unidos trazem. Para jogar numa liga, né, ele antes tem que ter passado por uma universidade, né? Então, é impossível que, mesmo que ele seja um atleta, mesmo que ele tenha regalias, mesmo que que o foco dele seja jogar por aquele time daquela universidade, que ele não absorva, né, alguma coisa de conhecimento, alguma coisa que efetivamente mude a vida dele, não só, quer dizer, aí o esporte está mudando a vida dele não só pela questão, né, da competição em si, mas o que agregou em termos de estrutura de vida. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência também. Então, a gente busca o poder dos outros países, a gente vai pegar o que está dando certo. Nos Estados Unidos, essa história do atleta ter possibilidade de frequentar a universidade e fazer as duas coisas juntas, está dando certo e a gente pode copiar, se for possível. Agora, o Brasil também está buscando experiências na Europa. A gente participa, no Comitê Olímpico, de um grupo que chama Grupo dos Seis, e que discutem vários temas. Esse mês agora foi psicologia esportiva, foi desenvolvimento de comportamento de rendimento, de performance,
performance. Foi na Holanda. A gente participou como um país desse grupo dos 6. E a Aline, que é uma das coordenadoras lá comigo, ela me ligou e falou assim, olha, eu não sei se a gente fica feliz ou triste, porque vendo tudo que os outros países, a Holanda, por exemplo, está fazendo, a Alemanha, em termos da preparação mental, a gente está muito atrás, a gente tem muita coisa para fazer. Eu falei, não, vamos ficar felizes, porque a gente tem bastante para desenvolver. Então, esses modelos que a gente tem os nossos modelos, só que eu acho que tem muita coisa sendo feita lá fora. Na história de 7-1 da Alemanha, se veiculou que a Alemanha tem uma preparação mental dos atletas há várias Copas atrás, e que esse grupo que ganhou está vindo desde muito tempo sendo trabalhado. Então, vamos buscar o que está dando certo e vamos desenvolver o que a gente pode desenvolver aqui dentro. Tá certo. Bom, sua pergunta era bem longa, acho que você fica à vontade depois para conversar aqui com as debatedoras também e tal, mas acho que deu para a gente atingir, né? Quem mais? Alessandra, só fazer uma observação. Oi. Pessoal, vamos fazer perguntas um pouquinho mais sucintas, senão fica até difícil da gente entender todos os temas, né? Então, perguntas mais objetivas, tá legal? Sim. Pode se apresentar, por Por favor. Bom dia. Meu nome é Getúlio, sou estudante da Universidade Uni Santana, Educação Física. Eu vejo, de uma certa maneira, que fazer a pergunta para as 4, na verdade. Essa Lei Pelé, que deu passe livre aos jogadores, no meu entender, atrapalhou muito essas escolinhas de futebol que São Paulo, Corinthians, Palmeiras tinham, né? E hoje eles não têm mais lucro, né? Então, eles não investem nisso, eu acho, na minha concepção, é por causa disso, não há um retorno, né? Sara, quer começar? Já que a gente tangenciou o futebol e você falou bastante do futebol, aí... Eu não tenho profundo conhecimento na Lei Pelé e nesse impacto, mas, sem dúvida, hoje um jogador com 12 anos ele já está vendido, já tem um olheiro. E isso impacta as categorias de base e a vontade de se investir. Tá? A gente falou um pouco de outros exemplos, e falando de escolinhas, a Bundesliga, que é a liga alemã, ela certifica todas as escolinhas de futebol. Então, existe um controle da base, uma metodologia alemã e um cuidado que ela vem desde cedo. Eu acho que essa é uma boa prática. Sem a certificação da liga, nenhuma criança pode praticar o esporte. Vocês queriam falar sobre esse tema também, Joana, por favor? Não, eu não sei especificamente dessa parte. Eu até conheço bem a Lei Pelé e acho que, na verdade, ela foi um grande avanço aí para a gente. Vinha a Lei Agnello-Piva de muitos, muitos anos, e a Lei Pelé entrou com várias coisas legais e várias coisas que a gente vem aí também tentando reformular, né? Ela já tem várias emendas e tal. Agora, eu não sei se eu sou, talvez, muito otimista ou muito romântica como mulher, mas eu não acho que a falta de lucro traria um menos investimento para a base. Acho que precisa entender melhor isso. Eu acho que é mais uma questão estrutural, de sistema, de diretrizes e tal. Porque a mesma associação, o São Paulo, ele é um mesmo CNPJ para o que cuida da base e para o que cuida do alto rendimento. Então, a legislação ali para ele vai ser a mesma coisa. Ele vai captar recursos com grandes empresas do mesmo jeito. O que eu acho é que o olhar realmente para quem está no Campeonato Brasileiro toda quarta-feira, para os que estão na quarta, né? Aparecendo na televisão, isso é sempre muito mais chamativo. Eu sei porque eu capto recurso para o meu escolinha de judô, que são 900 alunos, e para o meu alto rendimento. Para o meu alto rendimento é muito mais fácil você vender a Rafaela Silva, né, que foi uma das moradora da Cidade de Deus e que de repente era campeã mundial e estava com 25 mil por mês, né? E como que a gente vem trabalhando essa mudança de vida dela, né? E aí eu acho que nesse paralelo a coisa acontece. Eu acho que é mais uma falta de interesse por uma visão do desenvolvimento do esporte nacional, pelo bem nacional, pelo bem do esporte, do que alguma questão específica que a legislação tenha trazido.
Eu acho que esse tema da Lei Pelé, ele tem povoado aí todos os debates e mesas redondas há muito tempo, né? E eu acho que depois do 7-1, isso acabou vindo à tona porque talvez essas coisas estejam associadas, né? Mas eu não sei se essa relação é clara, porque quando essa lei surgiu, ela foi festejada como uma alforria, né? Uma espécie de libertação do jogador em relação ao clube. Só que o que se questiona é que talvez ele tenha mudado de senhor, né? Ele tenha mudado de dono, né? Passando a ser a propriedade de um empresário, né? Agora, por que os empresários tomaram conta, né, desse espaço? Eu acho que talvez, né, como a Joana falou, seja mais uma questão de estrutura, né, de falta de interesse, ou então até dos próprios clubes, né, já pensando aí em termos daquela falta de transparência que a gente falou, já se compondo, né, com os empresários executivos dos clubes. A gente viu aí, né, quanto problema aí já gerou essa questão aí da transferência do Neymar para o Barcelona. A gente, por exemplo, não deixa de ajudar a Rafaela na gestão da vida dela particular, porque eu, Instituto Reação, não tenho um lucro com o patrocínio dela. Para a gente isso não faz o menor sentido. Ela é uma aluna nossa desde sempre e o apoio que ela precisar eu vou dar. Não é porque, né, porque o Instituto não vai ganhar com isso diretamente, até porque, enfim, não é exatamente isso que a gente está mais preocupado aí na nossa atuação. Né? Quer acrescentar alguma coisa, Sami, sobre esse tema? Não? Quem é o próximo? Próxima pergunta. Cadê? Para aproveitar, alguém quer? Primeiro, só queria parabenizar e também falar o seguinte: todas as palestras que eu vou em escolas estaduais e faculdades, eu sempre pergunto no final: quem aqui faz esporte? Quase ninguém levanta a mão. Então, a gente vê que o esporte não está inserido na educação. E a pergunta que eu iria falar é o seguinte: vocês concordam ou acham viável a proposta de cotas da inserção da mulher na gestão esportiva? Quem começa? Sara. Difícil, pode começar, Sara. Olha, eu acho que eu preciso me aprofundar um pouco mais para ter uma opinião. Não sei te dizer. Não sei te dizer. Eu acho que o sistema de cota tem, como todos os sistemas, tem seus prós e seus contras. E eu prefiro acreditar numa inserção natural. Numa inserção pelo que a gente pode agregar ao mercado. Tá? Mas eu acho que esse é um assunto que vai dar mais um simpósio. Eu acho que eu vou por aí também. Assim, eu acho que, enfim, nas universidades, por um período momentâneo, eu sou a favor. Não acho que é uma política para sempre, mas é uma política para mudar uma situação atual. Mas acho que nesse mercado profissional, eu acho que a coisa caminha um pouco diferente. Assim. Eu acho que a gente tem que viver uma mudança cultural, a gente tem que fazer mais seminários como esse. Eu tenho que ter lá 2 conselheiros mulheres, 2 conselheiras. Então, acho que essa cultura ela tem que vir aos poucos também. Porque também, às vezes, não adianta a gente botar lá e aí não vai ser respeitada, não vai ser ouvida. Não... Então, só para dizer que também não acho. Quando a gente conquista estar lá, estar no COB, estar no Reação, estar na SPM, eu acho que tudo isso ele é mais legítimo e acho que traz para a gente uma efetividade de trabalho mais legal também. Sua opinião, Sérgio? O que está acontecendo é que a gente está respondendo a uma demanda, a uma necessidade do mercado. Porque a gente está trabalhando bem. Então, isso vai crescer naturalmente. Quando aparecerem novas funções para as mulheres ou ampliarem-se os quadros onde as mulheres podem ser inseridas. Os salários se igualar. Os salários, Acho que sim, uma maneira natural, eu acho que é melhor. Eu estou como moderadora aqui, né, mas você perguntou para as 4 e eu não resisto, porque colocou uma pitada de feminismo na história aqui, eu não me furto a responder. Eu acho que esse discurso, né, da inserção natural, que vai um pouco aí nessa linha aí da meritocracia, eu acho que ele é um pouco ingrato, né, com as mulheres de uma maneira geral. Né, porque, se a gente olhar aqui para nós, provavelmente nós tivemos uma condição de base muito melhor do que da maioria das pessoas, né? Então, ela é discutível, ela é uma questão complicada da gente falar. Mas eu sinto que o ser humano, às vezes, ele não se move muito
pela humanidade, né? Ele não se move muito por só olhar e falar, puxa, a gente precisa incluir o negro, a mulher, o homossexual. Ele tem que ter uma questão de estrutura, um sistema que faça isso. Eu convivo muito no meio corporativo, né? Trabalho mais na área corporativa do que esportiva, e eu vejo que as grandes empresas, hoje, elas têm programas consistentes de diversidade, né? De trazer a pessoa diferente para dentro daquela função. E não é uma questão... Muitas vezes a gente fala que é um preenchimento de cota, porque a empresa com mais de 100 funcionários tem que ter um número X de pessoas deficientes. Mas as empresas que já estão um pouco além disso, né, que já estão num nível de profissionalismo, de gestão mais organizada, ela entende que a diversidade é benéfica, ela é rica, ela traz uma riqueza de ideias, de opiniões, de práticas. Então, a empresa, ela faz isso de uma forma, ela traz o conceito da cota, mas de uma maneira estruturada, de uma maneira que efetiva aquilo e possibilita, porque quantos talentos, né, para a gestão esportiva a gente não pode ter espalhados aí no mundo, e essas pessoas, essas meninas, essas mulheres simplesmente não foram ouvidas, não tiveram um caminho para isso, né? Então, que não seja por lei, mas que seja por uma visão mais ampliada das próprias empresas, das organizações, das entidades, de entender isso como um caminho, sim, uma obrigação até, uma contribuição que a gente possa trazer. É isso aí. A gente vai ter a última pergunta agora, né? E depois as considerações finais das debatedoras e da moderadora. Bom dia a todos aí. Meu nome é Arthur, né? Eu sou jornalista. Atualmente vivo em Bauru. Antes de eu fazer minha pergunta, eu queria ainda continuar nesse assunto, rapidinho, não vou tomar muito tempo, porque lá em Bauru tem uma empresa, né? Uma escola de futebol que faz exatamente isso, né? Já tem essa maturidade. 50% das professoras são mulheres, mas não é forçado, porque na verdade são 2 professores ainda, né? A escola pequena. Porém... Mas é um número, podemos contestar. A professora, ela foi a primeira da lista. Ela foi a primeira da lista do processo seletivo, né? Então, assim, faz parte da cultura, mas encontrando realmente pessoas que estão qualificadas. Então, é uma coisa que vem trazendo a outra, né? Mas, enfim, indo para minha pergunta, queria voltar um pouco no assunto que foi debatido aqui na primeira pergunta, em relação aos Estados Unidos. A MLS, né, ao contrário das outras ligas, a MLS, que é a liga de futebol, ao contrário das outras ligas, ela tem concorrentes no mundo que são mais fortes, né? NBA não, né? NFL também não. E em relação a isso, o futebol é um esporte bastante único em relação ao laço de cultura, ao laço de tradição, a questão da paixão também é importante indiretamente para trazer mais consumo depois. E eu queria saber como que a MLS trabalha com isso. Se você... Pergunta mais direcionada para a Sara, né? Se você sabe como que eles conseguem, assim, injetar, talvez até de maneira um pouco artificial, essa questão da paixão o mais rápido possível para fazer a liga ser sustentável. Desenvolver também rapidinho, para não ser tão repetitivo, essa questão do marketing deles aqui no Brasil, sem perder esse laço de paixão que a gente já tem e que eles precisam conquistar. E uma outra pergunta para a Joana, que não posso deixar de fazer essa pergunta em relação ao esporte de maneira geral. Acho que falta bastante diálogo da universidade. Tem muita gente muito capacitada em relação ao esporte. Estou fazendo mestrado em ciências da motricidade, então eu consigo ver que tem muito treinador em potencial, muito gestor em potencial que fica na universidade e não se comunica com o esporte, tanto por incompetência. Incompetência eu acho uma palavra forte, mas enfim, falta de vontade, enfim, de tudo mais, da própria universidade e das confederações. Eu queria saber como que você vê essa questão. Até no judô também a gente vê bastante isso, mas no esporte em geral. Rapidamente, sobre a MLS, como mais uma grande corporação profissionalizada, eles estão abraçando uma oportunidade latente, que é o crescimento do futebol nos Estados Unidos. E eles estão fazendo isso da forma que tem que ser feito, baseado em paixão, baseado nos jogadores e baseado na cultura, né? O maior público da MLS hoje é o público latino que já gosta de futebol. Tá? Então, eles, na verdade, seguem o modelo, não tem nada diferente do futebol de qualquer lugar do mundo. Tá? A segunda parte da sua pergunta... Brasil. Da MLS no Brasil. Como fazer, né? Trazer o modelo do marketing deles.
tem de bom para lá sem perder a faixa que a gente já tem. Eu acho que já tem muitos clubes trabalhando isso. O marketing esportivo tem avançado. Vai ter um painel só sobre marketing esportivo, mas eu tenho visto nos últimos 5 anos um desenvolvimento muito grande do marketing esportivo, principalmente para os clubes. A gente tem hoje um fenômeno dos sócio-torcedores, né? Eu acho que a Ambev é um case legal. É um case legal também. Todos os clubes com campanhas de sócio, e eu vejo isso acontecendo muito mais pelos clubes do que pela liga, tá? Eu acho que essa é a grande diferença entre Brasil e Estados Unidos. Lá tem um apoio forte da liga e iniciativa privada, aqui clubes e iniciativa privada. Vamos lá, as questões com a academia, né? Eu acho que desde que eu fui lá fazer minha pós em psicologia do esporte, enfim, essa é uma questão que permeia a história da prática e da teoria, né? Eu particularmente acredito, eu gosto de estudar, eu já fiz 2 pós-graduações e tal, e para mim particularmente é importante porque a gente tem que se manter sempre atualizado, assim, né? O que eu vejo é que quem só fica na prática e não bebe lá da água do que está sendo estudado, atualizado, repensado, revisado, sei lá, às vezes uma palavra no mundo da educação pelo esporte que eu usava 10 anos atrás, hoje em dia já viram que não é mais aquela que foi substituída. Então, se eu não tiver atualizado, se eu estiver falando que eu estudei há 10 anos atrás, eu vou estar hoje totalmente fora, né? Então, o que eu vejo é que muitas vezes esse diálogo, quem só estuda, fica meio... Parece que tem um contra, sabe? E que eu acho que isso não é positivo. Lá no Instituto, por exemplo, a gente tenta, e eu, na minha vida pessoal profissional, tento vincular essas duas coisas. Então, por exemplo, o COB lança um curso, os nossos técnicos, a gente não obriga, a gente assim, convida gentilmente a ser obrigado a fazer. Então, assim, para a gente mantê-los atualizados e, com certeza, sei lá, o funcionário quer ir para um congresso, a gente vai dispensar ele aqueles dias normalmente, sem problema nenhum, para ele ficar informado. Então, lá a gente tem internamente uma política que acredita muito nisso, e eu acho hoje realmente que a gente vive um distanciamento que não é saudável. Porque, primeiro, quem só estuda não tem a prática, é aquela história de que na teoria, na prática a teoria é outra, né? E quem também só fica na prática e não se atualiza, muitas vezes fica longe do que está sendo pensado, né? Então, para mim, o caminho certo é que a gente pudesse realmente ter um diálogo maior, assim. Sei que a galera do judô é super estudiosa, tanto da CBJ, os preparadores físicos, todos com pós-graduação, a galera da psicologia, mas acho que você tem razão, assim, tem uma diferenciação que não é muito saudável. Eu ia pedir para você completar, inclusive, porque eu sei de outras modalidades da academia também. Exatamente. E outras modalidades que hoje estão se apoiando no COB para fazer atualização, como você fala pela entidade também. Gostaria que você complementasse também. Essa ideia da academia, da universidade e da prática. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, só que eu fiz atuando. Já trabalhava com as categorias de base. É muito difícil, porque você vai fazer uma pesquisa científica, e eu fui fazer com as minhas atletas do vôlei, e aí você tem que controlar todas as variáveis. E se você for controlar todas as variáveis, você não faz a pesquisa e você não trabalha também, porque é impossível. Então, o caminho é juntar tanto as pessoas que estão nas universidades produzindo ciência, como as pessoas que estão na prática. Se a gente consegue se juntar, trabalhar juntos, vai crescer muito. Porque senão um fica fazendo pesquisa com aquele rigor metodológico que não se aplica na prática. E o outro fica só na prática sem saber o que está acontecendo e sem olhar para o conhecimento científico. Então, tem que ter um casamento aí. É isso aí, tem que caminhar junto. Podemos partir para as considerações finais? Por favor, então é isso. E a gente fecha. Comecei com a Sara, vou começar com ela também nessa consideração final. Só quero agradecer pelas perguntas, pelo engajamento, por todo esse debate, acho que foi super rico. E falar para todo mundo acreditar. Eu acho que tem a meritocracia, tem o papel da sociedade. Para todos os assuntos que nós discutimos, desde desenvolvimento do esporte, categoria de base, inserção da mulher, acho que vale. Eu quero deixar aqui um depoimento e uma mensagem de que vamos pensar que a responsabilidade é de todos.
Não é do governo, não é da iniciativa privada, não é da sociedade, é de todo mundo junto. Então, acho que se todo mundo se engajar para que o esporte se desenvolva, se profissionalize e para que a mulher esteja lá cada vez mais, essa realidade ela vai acontecer. Sara, só te perguntando, em relação à Olimpíada, você já tem, a ESPN vai transmitir, você já pode falar? Como é que está essa... Vai, nós vamos transmitir, vai ter uma super cobertura, um estúdio no Rio, a ESPN Brasil vai fazer toda a cobertura global da ESPN, então aguardem que vai ser emocionante. Legal, bom trabalho, vai ter bastante, né? Bastante. Joana, suas considerações finais, por favor. Também queria agradecer, é um prazer enorme estar aqui discutindo esse tema e poder compartilhar um pouco da minha experiência aí com todos vocês. Acho que quem vem para um seminário desse na sexta-feira de manhã já tem uma pitadinha de algo diferente aí por se interessar por esse tema. E acho que, no fim, a gente vai ter um bom evento em 2016. Assim, acredito muito que vai ser bacana, que vai ser proveitoso. Se Deus quiser, as obras do nosso cotidiano, no meu lá, vão acabar e vai dar tudo certo. Já visitei várias das obras e está tudo caminhando. Então, acho que, no fim, vai ser positivo e queria agradecer muito a todos que estão aqui. Fico super à disposição para novos diálogos, novas coisas a se fazer, que muito trabalho a gente tem pela frente. Legal, obrigada. Sâmia, para terminar? Também quero agradecer o Pedro pelo convite, falar que foi muito gostoso participar desse debate com vocês. E lembrando que o nosso colega falou na abertura, que quando ele tinha algum problema, ele sempre perguntava para a esposa e ela sempre dava uma luz para ele, e quando ela não perguntava para ele, as coisas davam certo. Acho sim, sem ser feminista, acho que os homens têm as qualidades e as mulheres as delas, mas de repente a gente tem um feeling diferente, e talvez seja isso, essa mágica que possa fazer alguma diferença quando a gente entra para trabalhar, por exemplo, no mercado esportivo, que a maioria é masculino. Então, talvez da gente continuar entrando, continuar trabalhando bem, mas sem perder essa magia que a gente tem, que faz toda a diferença. Legal. Bom, da minha parte, quero agradecer muito, agradecer novamente ao Pedro pelo convite, agradecer a todos vocês. E só falar, a Gabi lembrou, né, que ela faz palestras e pergunta quem faz atividade física e que a maioria não levanta a mão. Aí o IBGE fez uma pesquisa recentemente que revelou um número assustador, que mais de 80% da população brasileira é sedentária. São verdadeiras bombas relógio andando pelas cidades, pelo nosso país. Eu acho que se a gente puder influenciar sempre uma pessoa a fazer alguma coisa, que comece com uma caminhada 3 vezes por semana, que é assim, né, Neide? A gente começa andando um pouquinho, de repente alguém passa correndo, você fala, por que ele está indo mais rápido que eu? Né? E aí, de repente, você compra um tênis, eu vou correr também. E aí, isso só vai trazer bem para a vida da gente. A lembrança mais antiga que eu tenho da minha vida, né, eu com 4 anos, aí agora eu vou revelar a idade para vocês, não tem jeito, foi a primeira televisão a cores que a gente comprou lá em casa, e a lembrança mais antiga que eu tenho da minha vida, eu e meu pai assistimos o jogo Brasil e Holanda, semifinal da Copa de 74, e eu fiquei fascinada com o contraste da camisa laranja da Holanda contra o verde do gramado, e desde então eu nunca parei de assistir futebol. Tem bola, tem roda, tem gente pulando, eu estou vendo, estou assistindo. O esporte é uma coisa muito... faz parte da minha vida, não sei viver sem esporte, e hoje tenho a sorte de estar, pelo menos um pouquinho, inserida. Agradeço muito, e agradeci muito aqui, quero agradecer a companhia de vocês, foi muito legal, muito obrigada.